Oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Locodisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso primeiro episódio sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Primeiro e único! Considerado, então, aí um clássico da literatura, né? O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por, eu não sei agora se é Emily Brontë ou Emily Brontë. Fica a critério de quem tá escutando. Eu sempre falo Emily Brontë, né? Mas, pois bem, né? Tem acento ali, mas é isso aí. Ele teve, então, a primeira edição lançada em 1847. Oh e my nesse God. livro, esse aí tem história. E nesse livro a gente acompanha, então, uma história de amor, né? Nada tradicional entre o Heathcliff. Eu tenho minhas dúvidas, né? A história de amor, não sei. Um pouco possessiva, talvez? Bem mas possessiva. Ok, vamos deixar pro final. Vamos seguir. Dessa possessividade, então? Tô nervosa. Entre o Heathcliff e a Catherine. E é um amor que ultrapassa quaisquer expectativas. E é importante comentar também que o livro tem 2 narradores, né? E eu só achei legal falar sobre isso, na verdade, porque é diferente, né? É uma leitura que não é totalmente linear. Ah, sim. Esse, então, é nosso primeiro episódio de 2021! Como vocês devem saber, a gente tava de férias, então voltamos aí, né? Férias, todo mundo merece. Claro, com certeza, né? E a gente não podia deixar de abordar logo de cara um romance. Afinal, o nosso primeiro livro aqui no Bookseia também foi um romance. Então faz... Sim! Só faz muda muito a atualidade, sentido. né? Então, assim, não se esquece de curtir a nossa página lá no Instagram, @Locodisseia. A gente posta muita coisa legal lá. E é claro, né, se inscrever no nosso canal no YouTube, Locodisseia. Além da gente disponibilizar o podcast também na própria plataforma, né, do YouTube. Lá também tem vídeo. A gente faz vídeos de crítica, de entretenimento toda semana. Então tá, né? Ok, né? Vamos falar então dos personagens, né? Eu vou fazer um breve resumo ali dos personagens principais pra gente saber mais ou menos quem é quem na história. Catherine Earnshaw, a protagonista, né, da história, é uma moça filha do casal Earnshaw. Hindley Earnshaw, irmão, então, da Catherine, é o ciumentinho da história. Ah, que não deixa de ter um pouco de razão. Tá, mas depois a gente discute isso, né? Por enquanto ele é só ciumento. Calma. Heathcliff, o protagonista também, tem um passado trágico marcado pelo abandono, preconceito e até pelos maus tratos, digamos assim, né? E pela negligência de algumas pessoas. O Hareton Earnshaw é o pai da Catherine e do Hindley, e a Jean é a governanta da casa dos Earnshaw. Bom, então assim, vamos lá adentrar a história, então, depois de conhecer, assim, um pouco ali dos principais, né? Só assim... Depois introduz mais, mas é só pra gente começar, se localizar. Exato. Bom, em 1801, o senhor Lockwood, o narrador, fala que acabou de chegar ali de viagem pro seu novo proprietário, o senhor Heathcliff. Ele relata a aparência do proprietário, que ele fala, né, que o proprietário parecia um cigano de pele escura, que tinha boas maneiras, mas, apesar da aparência, né, de rígido, ele achava ele um cara social. Ele estava, então, na plantação do Morro dos Ventos Uivantes e, em algum momento, ele fala que lá há cães que ameaçam, então, atacar ele. Então, o livro começa nessa pegada meio sinistra, né? Meio sombria. Eu acho que ele traz essa sensação de abandono, porque o livro... Eu não sei não sei pra quem leu, né? Mas essa foi a minha inspiração. A minha inspiração é ótimo. A minha sensação com o livro, né?
sobre adentrar na história de uma forma sinistra. Parece que eu tô sentindo as velas queimando, assim, em volta de mim. É estranho, na realidade, sim, é um bom feito do livro, da história. Assim, vou falar, eu não assisti nenhum filme do Morro dos Ventos Uivantes. Nunca assisti nenhum filme. Eu sei que tem várias adaptações e tal. Eu só sabia da história, né, assim, por cima e tal, coisa assim. Mas é muito legal, porque eu lendo, parecia que eu tava sentindo mesmo, realmente, Exatamente. o vento, sabe? Não, e é sei lá, aquela sensação de desconfortável. úmido, colinas, sabe? Exatamente. Frio, Árvores se escuro. mexendo, exato. Ai, é maravilhoso. E é uma esse coisa livro. muito, muito louca, porque é um livro muito antigo. E geralmente esses livros antigos, assim, não tem tanta... como é que eu vou dizer? Tanta Detalhe? descrição, tanto detalhe, tanta descrição do ambiente. E é muito louco, porque parecia que eu tava sentindo isso. E eu gostei bastante. Mas pode voltar aí, Rafa, com o teu raciocínio, que eu já emendei o negócio aqui. Não, entrando nesse papo de sinistro, assim, a gente tem um momento do livro, né, que parece terror. Que é quando o Lockwood acaba ficando preso lá, né, no Morro dos Ventos Uivantes. Por causa de uma nevasca e tal, que acaba bloqueando o caminho dele de volta pra casa onde ele tava, né? E ele acaba sendo acomodado num quarto onde tem o nome da Catherine, né? Entalhado na janela. Então esse é o primeiro contato dele com o nome Catherine. E ele vai fuçar lá, ele encontra o diário dela, ele lê. Aí logo ele acaba pegando no sono, ele dorme. Mas ele tem um pesadelo com a mulher chamando ele da janela. E ele levanta pra ver. Nossa, essa parte é muito sinistra. Parece que realmente tu tá ali e os galhos estão batendo na tua janela. É sinistro. E aí, depois desse episódio, ele acaba vendo o Heathcliff chorando pela Kate. E até então ele não sabe de nada, né? Ninguém sabe de nada. E aí ele consegue voltar pra Granja dos Tordos, que é o lugar onde ele tava, né? E a governanta, a Jean lá, ela começa a contar a história do Heathcliff e a história do Morro dos Ventos Uivantes pra ele. Aí ele fica preso lá e ele tem que arranjar uma coisa pra fazer, né? Então a Jean conta pra ele a história do Heathcliff e das antigas famílias que habitavam ali aquele lugar, né? Região. A mulher que morava, então, no Morro dos Ventos Uivantes era filha dos empregados da Jean, os Lintons, e tinha, então, um bebê chamado Catherine. Ela foi criada, né, como uma Urshel, sendo assim, tia dos Harringtons. A esposa, confuso, então, né? A gente sabe. gente, assim, ó, a gente tentou, assim, dar uma clareada, mas, olha, assim, vai indo, tu vai. Vai conseguir. A esposa, então, do Heathcliff era irmã do Sr. Linston. Um dia, então, o Sr. Urshel viajou, né? E acabou ali trazendo um garoto pra casa. Sim, gente, ele trouxe um menino pra casa depois de uma viagem. Assim, o menino recebeu, então, o nome, porque ninguém sabia o nome do menino e tal. Ele recebeu o nome, então, de Heathcliff. Só que assim, gente, o garoto era uma pedra no sapato pra todo mundo ali. A única pessoa que gostava dele era a Catherine. E o Sr. Urshel, claro, né? Só que assim, gente, rolava muito ciúmes da família ali deles, principalmente da esposa, né? E também do filho, né? Do irmão da Kate. Sim, porque eles não aceitavam que um estranho recebesse atenção igual ou maior do que quem era de sangue, né? Exatamente. E por ele ser negro também, né? O irmão da Kate não conseguia entender isso, né? Não, e também tem a questão de, ele recebeu o mesmo nome que o senhorio, sabe? Sim, exatamente. Então, imagina, sabe? Não é da família. Exatamente. E recebeu o mesmo nome, gente. É. E, seguindo nesse embalo, o irmão da Kate não suportava o Heathcliff, né? Como a gente acabou de falar. E ele fazia questão de deixar isso bem claro. E aí surgiu a oportunidade dele estudar fora, o irmão da Kate, né? E ele foi. E aí a Kate e o Heathcliff acabaram se aproximando mais e mais. Mas a Kate era extremamente mandona.
e do meu ponto de vista, muito mimada. Talvez até... Só do teu ponto de vista, ok? Deixa eu frisar, né? Porque vai que... E até mal educada, sabe? Nossa, Fazendo muito. assim com que, na verdade, ela fosse uma criança que tinha tudo na hora e quando ela quisesse. E, exatamente como ela queria. Não tinha meio termo. Era exatamente como ela queria. Um tempo depois, então, o pai dela acabou morrendo e o irmão dela voltou pro funeral. Porém, ele voltou casado e ainda odiando o Heathcliff. E se aproveitando da situação de agora ser o dono da casa, porque já que o pai morreu, ele acabou assumindo, né? Ele acabou deixando o Heathcliff como um escravo. E a raiva e a tensão entre eles só aumentava. Pois é, a Kate era a típica menina mimada. Tipo nós. Não, brincadeira. Pois é, né? Coincidência, talvez. Então rolou uma confusão, até que a gente fica sabendo que a Kate foi curtir aí umas novas aventuras. Brincadeira, gente, tá? Ela ficou fora de casa por algum tempo, né? Pra colocar ali as ideias no lugar e tal, curtir outras coisas. Só que assim, de alguma maneira, né, esse tempo que ela passou fora, aí é análise minha, sabe? Ela meio que mudou um pouco a perspectiva dela sobre o mundo em si. Mas assim, ela continuou assim, quando ela voltou, na realidade, ela continuou sendo a mesma pessoa chata e mimada de sempre, tá? Sim, mas o que aconteceu? Ela saiu com o Heathcliff, né? E aí ela acabou se machucando e acabou ficando na casa dos Lintons, né? Então ela ficou uma semana lá pra se recuperar. E aí esse foi o período que ela foi obrigada a ficar longe do lado da casa dela. Então, com certeza eu concordo contigo que ela continuou sendo mimada. A gente consegue ver isso no decorrer do livro, que ela continua sendo mimada. Ela vai envelhecendo e as coisas continuam sendo exatamente como ela quer. Então, é complicado. O irmão da Kate, então, continuou machucando o Heathcliff e ele continuou a guardar esse rancor. Ele foi culminando a raiva e foi planejando também a vingança dele. E o irmão da Kate teve um filho e a Kate começou a ser meio falsa, tipo... Ela falava mal do Heathcliff na rua, falava barbaridade dele, mas dentro de casa ela gostava de ficar com ele, sabe? Eu não entendo. E aí rola até um ranço dela. E ela continuou tendo contato com a família que ajudou ela lá no começo, né? Quando ela se machucou. Mas ela realmente era outra pessoa. Ela mudou. E A gente não sabe como explicar, mas ela mudou. Ela mudou em relação ao Heathcliff, sei lá, parece que plantaram uma sementinha na cabeça dela, sabe? E depois de toda essa mudança, ela inclusive se casou com o Linton. E mesmo assim, ela ainda amava o Heathcliff. Parece que ela queria o conforto do dinheiro dos Linton, mas queria o amor da vida dela, que era o Heathcliff. Então, assim, é um livro confuso. É por isso que eu não consigo entender se aonde termina o amor, aonde começa o amor, sabe? É muito complexo. É que pra mim isso já não é amor, entende? Isso pra mim já é possessão. Tanto dela quanto dele, porque ele é extremamente possessivo também. Sim, com certeza. É que eu já não vejo essa parte como, sei lá, um amor e tal. É que na realidade eu não enxergo o livro assim como um romance, né? Embora ele seja caracterizado como um romance e tal, de época clássica. Talvez daqui a uns 10 anos, quando eu ler ele de novo, eu consiga absorver ele de outra forma. Mas vamos continuar. Então tá, meus lindos, assim, Heathcliff acabou fugindo. Oh my God. Aí o bagulho começa a ficar bom.
Ele passou um tempo fora, né? Mas assim, quando ele voltou, meu amor, ele voltou com dinheiro de sobra. Sim. E assim, ó, tipo, tudo o que a Kate bolsos. queria na vida. Heathcliff, dinheiro, né? Só não podia porque tinha se casado. E assim, jogou na cara da interesseira, né? Só que assim, gente, a Kate, como a gente falou, era uma mulher mimada, né? Invejosa, né? De alguma maneira. Possessiva. Não só ela, mas o Heathcliff também é. A gente vai abordando assim ao longo. E, né, não satisfeita, né? Porque assim, ela não se casou com ele, porque preferiu, igual a Rafa falou, preferiu o conforto e o dinheiro. Mas ela não deixou de fazer fofoquinha, entende? Pra atingir ele de alguma maneira. Sim. Pra colocar fogo na situação que eles mesmos estavam vivendo. Então ela falou pro Heathcliff que uma garota chamada Isabelle, então tava apaixonada por ele, gostava dele. A Isabelle, então, era a cunhada da Kate. E ela acabou ali se apaixonando pelo Heathcliff. E aí a Kate ficou louca. Aí é que entra mais um pouco de confusão, sabe? E ela, inclusive, expôs a cunhada dela, a Isabelle, né? Na frente do Heathcliff. Mas antes disso, a Kate conversou com ela. Disse que o Heathcliff era uma pessoa má. Que não era bom ficar com ele. Que não ia ser uma boa ideia. A verdadeira falsa. Exatamente. Mas o amor é algo que não adianta, sabe? Quando a gente sente, a gente sente. Então, a Isabelle acabou não dando atenção, né? Pro que a Kate falou. E quis entregar a chance ali do amor verdadeiro. Só ressaltando que o Heathcliff realmente era mau. Ele fazia maldade, ele não tinha dó de nada e nem de ninguém. Vocês se lembram que eu falei no início que o Heathcliff era uma pessoa, assim, meio sofrida e tal, meio negligenciado. E isso, de alguma maneira, transformou ele em uma pessoa má, né? Porque ele passou a vida dele, principalmente ali a infância dele, sendo muito escanteado, né? Sim. Ele tinha uma sobrevida, digamos assim, quando o pai dele, né, o pai adotivo, tava vivo ainda, né? Ele absorveu, é aquela coisa da psicologia, né? Ele acabou absorvendo tudo da forma errada, né? Ao invés de evoluir com aquilo, não, ele culminou e ele acabou expondo isso de uma forma extremamente negativa, né? Exato, e assim, ele sofreu lá na vida dele, essa é a realidade, ele sofreu durante a infância dele e tal, na adolescência e adulto, só que ele virou o jogo, mas ele virou o jogo pra ele mesmo, sabe? Sim. Ele não absorveu, como a Rafa falou, ele não absorveu aquilo de uma maneira assim, vou dar a volta por cima e não vou ser essa pessoa lixo. Não, ele se tornou essa pessoa lixo. Por causa disso tudo, entende? Da rejeição da família que adotou ele de alguma maneira, né? Embora tenha sido o pai, só que tenha adotado, né? Eu preciso levantar essa questão. Eu entendo que é uma história antiga, que antigamente os costumes eram totalmente diferentes, era outra realidade. Eu entendo isso. E é muito importante falar isso, porque O Morro dos Ventos Vivantes é um livro complicado. Não é todo mundo que entende e cada um entende de um jeito. É um livro muito interpretativo. Então, eu posso absorver de um jeito e tu pode absorver de outro. E quem tá escutando a gente pode absorver de outro. Então, eu acho que a gente precisa explicar que isso é baseado no que a gente absorveu, no que a gente sentiu em relação à leitura. E era só isso, era só pra deixar claro mesmo. Que cada um tem a sua opinião e é isso aí. Assim, gente, o cara era chato mesmo, tá? Não tinha o que fazer. Porque, assim, ele não se contentou, né, só com o ciúminho da Kate. Ele beijou a Isabelle na frente dela. Claro que, assim, isso emocionalmente não pegou muito bem. A Kate, assim, passou uns dias depois bem mal, né? Ela ficou bem mal mesmo. Ela só ficava na cama, ela não queria mais viver. Realmente não queria mais viver. Ela praticamente estava fazendo
um suicídio involuntário, sabe? E tá, beleza. Então, enquanto isso acontecia, a Isabelle se casou com Heathcliff. Só que ela começou a sofrer um relacionamento abusivo com ele. Depois de um tempo, né, ela acabou mandando uma carta pra Jean, pra governanta, e disse que sentia muito pela situação que a Kate estava passando, né? Que ela soube que ela estava muito doente e tal, mas que o Heathcliff era extremamente obsessivo e vingativo, assim como a Kate tinha falado. Então, logo depois, a Jean, a governanta, resolveu ir visitar ela no Morro dos Ventos Uivantes, que era onde o Heathcliff morava, né? E perguntou o porquê da Isabelle não sair dali, né? Já que ela tinha liberdade, porque o Heathcliff disse que sim, ela podia ir embora. Só que ela não podia fazer isso. Ela não podia fazer isso porque mesmo ele dando a liberdade, dando o gostinho da liberdade pra ela, ele falava que se ela ousasse sair dali, ela ia se arrepender. Então, ela era obrigada a ficar ali, continuar convivendo com aquele relacionamento que pra ela era um caos e continuar presa, né? O sentimento da falsa liberdade, né? Então, tudo que a Kate tinha falado pra ela sobre o Heathcliff, ela teve certeza de que sim, era verdade. Porque agora, depois de casados, ele mostrou as garrinhas e a Isabelle viu que, na verdade, ele realmente era um monstro. Bom, depois de algum tempo, então, a Kate tava bem mal, né? Como a Rafa mencionou aqui pra mim, uma doença chamada depressão, né? Então, acabou rolando, então, um encontro entre ela e o Heathcliff. Apesar, assim, de toda a atenção que rolou, né? Pra Kate, meio que serviu como um momento de redenção. Ela pediu pra que ele a perdoasse, né? E que ficasse com ela até o momento que a sua hora chegasse. Então, assim, gente, ela morreu nos braços dele. Pra mim, essa parte é muito boa. Não pelo aspecto da morte em si, ou desse momento dos dois estarem juntos, né? Mais intimamente. Mas, pra mim, né, é esse primeiro momento que eu sinto que eles dois realmente se merecem, sério. Ela teve alguns momentos de virada na vida dela, e ele também, mas mesmo assim, né, com essa questão e tal, esses ciúmes, né, a depressão que acabou pegando ela, e toda a história que ela teve com o Heathcliff, a história de vida dela, pra mim foi um momento mesmo de redenção da personagem e tal, de a gente enxergar ela além do que a gente enxerga, sabe? Olhar pra dentro da personagem. Só que assim, né, a gente tá achando ela de chata e tal, de possessiva, e o Heathcliff também era assim, né? Mas de alguma forma esse momento me fez apagar essa ideia da personagem, essa construção que estava passando pra mim, meio que passou uma borracha ali, e eu só admirei ela como uma boa alma. Então, a Kate teve uma filha, né? Que também foi chamada de Catherine, em homenagem à mãe, obviamente, né? E diferente da mãe, que cresceu sendo mimada e mandona, a Catherine, criança, era uma criança gentil e era uma criança amorosa. E ela gostava muito de explorar os terrenos da granja. E em um belo dia, ela acabou chegando até o portão do Morro dos Ventos Uivantes. E quando ela chegou lá, ela descobriu que ela tinha um primo. Só que ela não acreditou, porque até então ninguém nunca tinha contado isso pra ela. Ela não conseguia entender qual era a ligação entre as famílias. Então a gente também fica sabendo, né, que a Isabelle morreu e que o filho dela, com o Heathcliff, estava vindo embora para morar na granja com o tio.
Então ele vem, só que ele é totalmente diferente. Ele é apático, ele tem aspecto de doente, ele é frágil. Então ele tem que ter todo cuidado com ele, sabe? Só que pra nossa surpresa, ou não, o Heathcliff descobre que a Isabelle morreu e que o filho dela agora, que o filho dele, né, na verdade, tá agora ali do lado, entre aspas, da casa dele. Então ele exige que o menino vá morar com ele e o menino também começa a viver um caos. Tá, então assim, só pra dar uma ressaltada na história, a Isabelle conseguiu fugir do Heathcliff. Debaixo de muita briga, ela conseguiu fugir. E ela foi pra granja, né? E depois da granja, ela conseguiu ir embora pra Londres. E lá, ela já tava grávida do Heathcliff, né? Então, a gente deu um salto aqui, porque se a gente for falar parte por parte, a gente vai ficar uma semana falando sobre. Então, a gente dá esses saltos assim, mas é isso aí, tamo dentro. Bom, então como vocês podem imaginar, o Heathcliff falou horrores para o menino. Ele realmente desprezava o seu filho. Só que assim... Era uma arma de vingança. Sim, só que assim, aqui no Morro dos Ventos Uivantes, tudo se conecta, tá? É lindo de ver isso. A Kate, filha, né, acabou se apaixonando pelo primo, o Linton. Ora. Depois de muito brigar, então, a Kate acabou conseguindo, né, a permissão do pai pra visitar o primo que ela tava apaixonada, porque até então tava sendo um cabo de guerra. Só que cada vez que eles se encontravam, ele tava cada vez mais e mais doente. Porque, como eu falei, né, ele era frágil. Então, o tempo foi passando e em um desses encontros, o Heathcliff acabou sequestrando a governanta e a Kate. Olha aonde vai a loucura dele. E aí elas passaram um bom tempo sequestradas, presas, né, no Morro dos Ventos Uivantes, tentando sair dali, tentando voltar pra granja. Só que o Heathcliff trancou a governanta num quarto sem deixar ela ver a Kate. Elas estavam separadas. E elas ficaram ali durante alguns dias, como eu já falei. Depois disso, ele acabou liberando a governanta e ela voltou para casa. Mas isso, na verdade, só demonstrava o quanto o Heathcliff era obsessivo e louco. Porque, cara, ele sequestrou a Kate filha, né? Pra, na verdade, fazer ela se casar com o Linton. Porque ele simplesmente queria que os dois ficassem juntos. Então, assim, eu não consigo entender. Eu gosto muito desse... Eu falo que eu não consigo entender, mas eu entendo. Ah, eu não quero mais brincar. Frustrada. E aí a vida aconteceu e o Lockwood, o nosso narrador, né, o nosso primeiro narrador, acaba indo embora ali da granja e ele passa muito tempo fora. Então, depois de algum tempo, Lockwood acabou voltando pra granja e ele foi atrás, então, da governanta, a Nellie, pra ver como tava tudo, né, depois que ele tinha ido embora. Ele, então, descobriu que a Kate, filha, acabou se casando com outra pessoa. Porque o que tinha acontecido? O primo, né, o Linton, tinha falecido. Ele fica todo curioso e tal, pra saber o que tinha acontecido, já que o Heathcliff não estava mais na propriedade. Então a Nellie, a governanta, né, conta pra ele que o Heathcliff piorou, que ele continuou agressivo e tal durante muito tempo. E até depois disso ele começou a ver espíritos e tal, que ele acreditava que fossem a Kate. Então ele acabou morrendo de uma forma inexplicável. Então a paz finalmente começou então a reinar no Morro dos Ventos Uivantes. Então a Kate se casou e começou a viver feliz. Não mais infeliz como, né, ela era quando o Heathcliff estava vivo. Eu procurei e logo descobri. As 3 lápides na encosta perto da charneca. A do meio
cinzenta e quase coberta pela urze, a de Edgar Linton, apenas suavizada pela turfa e o musgo que cresciam a seus pés, e a de Heathcliff, ainda nua. Eu permaneci perto delas um pouco, sob aquele céu tranquilo. Vi as mariposas esvoaçando entre as urzes e ouvi o vento suave soprando entre o mato. E fiquei pensando como qualquer pessoa jamais poderia imaginar um repouso inquieto para quem repousava naquela terra tranquila. E é isso aí, acabou? Vamos lá, opiniões que rufem os tambores. Eu amo demais esse livro. É a segunda vez que eu leio. E é bizarro como a sensação é a mesma. A mesma. Cara, sem tirar nem pôr. Tudo que eu senti da primeira vez que eu li, eu senti agora. E é um misto de choque, com raiva, com incredulidade e com muito amor. Porque, como eu falei, apesar do amor tá escondido, ele tá ali. Então, por mais que eu diga, eu não entendi, no fundo do meu coração, eu sei o que eu li e eu consigo entender o que eu li. Não é uma leitura fácil. Não só no quesito de ortografia, de gramática, né? Mas também pela história. Eu acho que ficou bem claro que a história é confusa. Tem muita introdução de personagem quando a gente acha que deu, não deu. E a personagem principal morre e tu não sabe mais pra que rumo a história vai. É um romance nada clássico. Nada clássico, eu digo nada clássico do que a gente... Clichê, essa é a palavra, não Pastelão, é clássico, é né? clichê, exatamente. Ele não é um romance clichê, ele é um romance clássico. Vou te interromper aqui, Rafa, mas eu acho que ele é um romance clássico e tal, ele foi construído e tal, com esse viés, porque eu acho que também que ele ganhou bastante destaque, porque ele fala sobre casais e tal, era o assunto da época, era romance e tal, é uma época totalmente diferente da gente, né, quando foi escrito, e porque ele tem conflitos, né, eu acho que é um dos motivos característicos daquela época. Deve ter motivado o pessoal também a crescer o público na realidade do livro e tal, né, pra ler e tal, coisas assim. Então, eu acho que talvez seja um dos motivos, porque hoje ele é, assim, ele é um super clássico, porque ele deve ter ficado sempre naquela época, e agora ainda continua em alta, né? Imagina, naquela época, tipo, não tinha muito atrativo, né? Não tinha televisão, não tinha Netflix, né? Por isso que não as tinha pessoas celular, eram mais então as instruídas. pessoas leiam. Então as pessoas liam, na realidade. Falei leiam. Liam esse tipo de coisas. Então, a partir do momento que tem conflito, que tem uma história ali pra ser realmente contada e debatida, acho que talvez seja um dos motivos que o Morro dos Ventos Uivantes tenha se tornado um clássico e é extremamente ainda relevante, né? Sim, exatamente. Extremamente relevante. Mas... Ai, eu te interrompi. Desculpa. Não, bem capaz. É só pra finalizar mesmo que eu acho que, apesar de ser tudo isso, de ser uma leitura complicada e tal, eu acho que é um livro muito rico. Eu acho que é uma aula e eu acho que sim, se tu tiver a chance, lê. Lê porque é informação, são outros pontos de vista. Tu conhece outro lugar que não é os Estados Unidos, porque senão esse livro não é norte-americano. Então, é muito bom ver isso. Muito bom. E eu sou muito fã desse livro. Como eu brinquei lá no meio do podcast, de repente, daqui a uns anos, eu releio ele de novo pra sentir essa mesma sensação. E o livro é bom demais, e é foda, e é isso aí. Simples assim. Bom, então agora vem a opinião da Andressa de 2021. Lendo em 2021. Eu não vou dizer que essa leitura é complexa, porque ele é um clássico de 1800, então, né, tu já pesca, né, como vai ser a leitura. Eu falei no início que a gente estava abordando um romance, mas de romance só deram um gênero mesmo, porque
eu não vejo nada disso como um romance, olhando agora em 2021. Eu acho esse livro hoje, né, no meu ponto de vista, um pouco problemático. Os personagens são extremamente agressivos e possessivos. Os personagens foram sim, bem escritos. Foram escritos como pessoas meio perversas, alguns até meio que sem caráter em algum momento. Claro que assim, a gente tem que analisar as circunstâncias de cada um, né? De onde é que ele veio, o que ele fez, pra poder entender e compreender também as atitudes tomadas por eles. Mas eu acho que isso, de alguma maneira, não apaga a falta de empatia desses personagens e pelas outras pessoas. O livro é pra fazer uma reflexão mesmo, sabe? Que de acho de época que uma pessoa pode fazer uma mulher como um objeto, entende? Raptá-la, sabe? Tomá-la para si, ter poder sobre ela, pra causar infelicidade pra outras pessoas, entende? Ter ela como realmente uma escrava, sabe? Pra suprir os seus próprios interesses e pra causar dor. Só que de alguma maneira também eu acho que essas digressões, como eu falei ali, né, quando eu interrompi a Rafa, eu acho que como era uma história feita em 1800, né, 1847, pensando isso, era outro mundo, as pessoas pensavam diferente, não tinham tanto acesso como a gente tem hoje em dia, né, internet, a celular, a televisão, né? Então realmente a leitura era que movimentava a vida das pessoas, né? Então eu acho que pra aquele tempo, uma história assim com tanta digressões de personagens, tantos conflitos, pensamentos, sabe? Questão até de romance que não deu certo, uma coisa meio trágica e tal. De alguma maneira, acabou não deixando a leitura tão monótona naquela época e também acabou influenciando hoje, entende? Porque realmente é uma leitura assim... Esse livro é um pilar, romance, né? Pastelão. Não é aquele romance pastelão, entende? Não é aquele romance do romance. Por isso que eu acho que a caracterização hoje, né, desse livro, eu acho que o gênero eu não classificaria como romance. Acho que eu colocaria uma barrinha ali e algo junto. Teremos que pensar. Mas realmente teremos que pensar, né, num outro gênero ali e tal, né? Mas realmente, pra mim, não é romance. E não sei, foi uma percepção minha e tal, lendo o livro, que me passou a sensação de ser uma novela. Não que todos os livros não possam ser... Nem que todos os livros, tipo... Todos os livros podem ser adaptados pra novela, se for pra pensar, né? Porque uma novela é um filme de tantas horas, uma série de tantas horas, na realidade, Sim. né? Mas eu acho que esse livro, né, me passou mais a sensação ainda de que esse livro é uma novela. Eu acho esse livro totalmente uma novela. Tem muitas digressões, muitos retornos, muitas saídas reviravoltas, né? Voltas, vilão, não vilã. Então nossa. Faz pra sentido, mim é nunca tinha uma pensado verdadeira assim. novela. Eu tinha pensado Mas assim. eu gostei, tá, gente? Essa foi minha opinião, mas foi minha opinião, tipo, analisando, lendo agora em 2021, entende? É a primeira vez que tu lê? Sim, é a primeira vez que eu leio. Maravilhoso. Muito Primeira bom que o vez. teu contato Sim, foi eu assim. comentei ali no início que eu também nunca tinha assistido o filme. É que é uma coisa que não me apeteceu, sabe? Não tive curiosidade, na realidade, nem tipo de assistir as tantas adaptações que existe aí sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então, esse foi o nosso infinito primeiro e único episódio do Morro dos Ventos Uivantes. Sim, filho único de mãe solteira, porque a gente achou que ele poderia, sim, ser debatido em um episódio só. Então, a gente, né, inicia o ano com ele e muito obrigada por escutar até aqui. Se tu ficou até aqui, maravilhoso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, podem mandar e-mail para loucoodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam, por favorzinho, de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? E de se inscrever no nosso canal do YouTube, por favor! E aí, Rafa, qual é o livro da próxima semana? O que eu vou falar?
O que eu vou falar? Não sei. Brasil? Diário Brasil. Deixa no ar. Então tá bom, a gente dá pra deixar um quarto também. Quarto Brasil. Não, mas ele já tá dando o nome completo, calma. Tá bom, parei. Ninguém escutou quarto também. Eu te conto que ninguém escutou. Então tá, um beijo e até a próxima. Tchau, gente.